aqui hoje para falar para vocês um pouquinho mais sobre o patchwork, né? Então a gente já tinha dito em alguns programas anteriores que a gente ia começar essa gravação, que é o patchwork básico, que são os 9 blocos que a gente aprende, e nesses 9 blocos a gente aprende todas as formas de cortar, corte na diagonal, a costura, o tipo de margem, como usar, para onde passar o tecido, se eu vou abrir a costura dentro para o lado ou para o outro. Quando as meninas começam a costurar, essas aulas, essas 9 aulas são o básico para você ter uma noção do patchwork. Só que muitas vezes acontece o quê? Quando a gente está no começo, a gente quer ver logo algumas peças prontas. Então eu vou fazer aqui da mesma forma como eu faço no ateliê com as minhas alunas. A gente vai explicar um bloco e alguma outra peça, alguma outra dica, e vai intercalando as duas aulas para ficar legal para todo mundo, para agradar todo mundo, quem quer aprender o patchwork e quem quer aprender também a costura de utilitários, né? A costura criativa que o pessoal tanto fala hoje em dia. Algumas coisas básicas. Para esse tipo de trabalho, a gente precisa sim da régua da base do cortador, que a gente tem aqui. Então eu tenho a régua grande aqui, ó, que é 60 centímetros, tenho o cortador e tenho a minha base. Esse é o material básico que a gente falou lá na primeira aula. Se vocês não viram essa aula, tem aqui embaixo o link, dá uma olhadinha lá, a gente fala muito sobre os produtos, sobre como usar, é uma aula bem esclarecedora, vale a pena esse tempinho para dar uma olhada nessa aula. E aí eu fiz assim, como é um trabalho grande que eu vou fazer, são 9 blocos. Depois desses 9 blocos eu posso ou montar uma colcha, almofadas ou uma manta de sofá, dar uma colcha de solteiro. Eu acho bem interessante, assim, que é uma coisa que vai ficar aí para muitas gerações, uma coisa legal de fazer. Então eu separei 1 metro de cada tecido, 1,5 metro, se puder é até melhor. E eu fiz um diagrama aqui separando tudo. Então assim, eu preciso de 3 tecidos e esses tecidos precisam conversar entre si. Então eu vou escolher, eu vou nomear os tecidos como A, B e C. Então eu tenho o tecido A, que é esse aqui, que é o meu tecido principal. Vamos supor que é o tecido que eu escolhi para ser a minha base, é esse aqui, o A. Eu tenho um tecido B, que é um tecido neutro. Esse aqui é um tecido que a gente chama ele de tom-tom. Tá vendo? Ele é tom sobre tom, o bege no bege. Dá pra ver que tem umas florzinhas, tá vendo? Então é um tecido neutro, que ele casa com qualquer cor. E o C é um complemento, que ele tem a ver ali com as cores do A e é um tecido mais para complementar. Então o principal mesmo é esse efeito aqui que eu escolhi. E aí nós vamos precisar cortar quadrados de 11 centímetros, tá? E no patchwork mesmo, quando a gente vai costurar outras coisas, bolsas, essas coisas, a gente usa o calcador, né, normal que vem da nossa máquina e a agulha no meio. Se você fizer uma costura no canto da página e medir do meio para a borda, você vai ver que tem 0,75 centímetros, 75 milímetros, desculpa, 0,75, menos do que 1 centímetro e mais do que meio centímetro. Essa é a costura normal. Para a gente costurar os blocos de patchwork, eles foram criados e feitos a partir de uma margem de costura de meio centímetro. Então, se você for ver, tem aí uma diferença de 25 milímetros. E dá diferença. Nesse nosso primeiro bloco não, mas nos outros dá uma diferença. Então, assim, tem que usar a margem de costura de meio centímetro. Se a sua máquina desloca a agulha, você vai deslocar ela totalmente para a direita e vai voltando aos poucos e vai medindo até você achar aí o seu meio centímetro. E nós temos também esse calcador, que é o calcador de costura de 1/4, que é meio centímetro, tá? Que dá certinho aí. Eu até gosto de usar ele porque eu sei que não vai dar erro, eu não vou esquecer de jogar a agulha para um lado ou para o outro. Então a gente precisa lembrar disso, que todas essas medidas que eu tô passando, a margem de costura sempre meio centímetro. E aí nós vamos montar, eu vou até montar ele aqui na mesa antes, para vocês verem, ó. Eu cortei 4 quadrados do A, que é esse meu tecido. Cortei 4 quadrados desse B, que é o neutro. E cortei 1 quadrado do C, que é o complemento. Ó, é assim que vai ficar o meu bloco. Todos os blocos têm um nome,
né? E esse chama Nine Patch, que são 9 pedaços, né? Todo bloco tem um nome, tem alguns que tem até umas historinhas, é bem legal. É muito gostoso assim você fazer e saber exatamente o que você está fazendo. Então essa vai ser a nossa montagem do bloco. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o corte e aí dá uma olhadinha lá no outro vídeo, tá? Então aqui ó, eu posicionei minha régua a 11 centímetros. Cada quadrado desse corresponde a 1 centímetro. Tenho 11 centímetros aqui. Eu vou tirar essa faixa inteira. Tá? E aí agora aqui eu marco mais 11 centímetros. Ó, posiciono certinho, 11 centímetros, seguro e corto. Daqui eu posso até tirar mais um. Ó, certinho. Tá? E precisa ser bem certas as medidas. Nessa parte precisa ter essa preocupação de estar certinho, porque um bloco que você faz de um tamanho diferente, ele vai dar problema. Nós vamos montar ele assim, ó, por faixas. Então a gente vai chamar cada quadrado, né? E aí a cada 3 quadrados são as faixas. Então uma faixa, 2 faixas, 3 faixas. Primeiro a gente costura as faixas. Eu vou pegar aqui o alfinete. E aí, para vocês não se perderem, eu gosto de deixar perto da máquina assim. Então eu venho aqui, coloco esse direito com direito e vou alfinetar o lado que eu vou costurar, ó. Então, tá aqui, ó. Esse é o lado que eu vou costurar. Porque às vezes a gente tá fazendo as coisas em casa, tocou o telefone, você larga isso e vai fazer as coisas. Quando você volta, tá alfinetado do outro lado, ou você não sabe o lado que você vai costurar. Sempre alfineta o lado que vai para a máquina. Eu vou trocar aqui meu calcador e vou usar esse calcador de 1/4 aqui, que corresponde a meio centímetro. E aí a gente usa da mesma forma. Um pezinho de máquina sempre, né? Ó, o tecido terminando rente aqui ao... Não precisa do retrocesso, nem no começo nem no final, porque depois vai ter a última costura. Fiz aqui, corto os excessos de linha, abro ele aqui, ó, tá aberto? Eu venho com esse direito com direito também e vou alfinetar aonde vai passar a costura. No começo do vídeo eu tava falando pra vocês dos tecidos, né, que eu separei 1,5 m de cada, 1 metro de cada pra já fazer inteiro. Vocês não precisam ter todo esse tecido. Vocês podem fazer como o patchwork tradicional mesmo, uma colcha de retalhos. Pode usar os tecidos que vocês tiverem, de repente pode escolher um tom, ó, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa nessa faixa e nessa faixa e volto com vocês pra gente montar eles. Aqui com as minhas 3 faixas costuradas, eu vou virar todas ao avesso, ó, parte de trás. E aí o que fica bonito no patchwork são os encaixes. Eu tô até olhando aqui porque daí a gente vê os cantinhos certinhos, tá vendo, ó? Tudo sempre reto, sempre bem certo. E aí para isso a gente tem vários truques na costura. Então, ó, eu vou usar o meu tecido, a regra que eu vou usar aqui é eu vou deitar ele pro lado mais escuro. Então aqui pro vermelho, ó. Eu não abro a costura, eu deito ela, ou para um lado ou pro outro. Ó, venho aqui com a minha dobradeira, vocês podem vir na dobradeira ou passar ferro em casa. Esse aqui é do meio pra dentro, pra formar o encaixe, ó. Esse pra dentro e esse outro aqui, novamente, para fora. Dessa maneira vai ficar, eles vão se encaixar e vai ficar certinho na hora de eu alfinetar. Aí eu vou juntar esse com esse, direito com direito, ó. Quando eu faço isso, vou botar essa linha aqui. Quando eu faço isso, eu automaticamente tá uma para lá, outra para cá. Ele se encaixa aqui, ó. Ó.
ele forma uma barriguinha de cada lado e ele encaixa ali. Aí eu venho com o meu alfinete e ponho exatamente em cima da costura. Aqui a mesma coisa, ó. Uma para um lado, outra para o outro. Ó, eu posso até fazer esse movimento de trazer, tá vendo? Eu vou e trago. Quando chega aqui, ele para. Aí eu acerto e venho com o alfinete em cima da costura, ó. Tá? Posso alfinetar o começo aqui também. Alfinete nunca é demais, gente. Falo, vale a pena perder um tempo alfinetando do que perder tempo desmanchando. Lá no ateliê a gente fala que é o funcionário do mês, é o desmanchador, que é o que a gente mais usa. E agora eu vou passar uma costura aqui também, com o mesmo calcador aqui de 1/4, ficando a minha margem de costura de meio centímetro. Agora no começo a gente eu costumo repetir muitas vezes a mesma coisa para vocês gravarem isso, porque às vezes a gente esquece, você vai e monta seu bloco inteiro, ele sai todo errado, ou sai um de cada tamanho. Então por isso que eu costumo frisar bem essa história da margem de meio centímetro pra gente não se perder aí. Ó, tiro o alfinete, abro. Se vocês olharem, ó, a costura tá bem certinha, ó. Onde acaba uma, começa a outra. Tá vendo? Com esse truquezinho de deitar uma pro lado, outra pro outro, elas se encaixam e aí não tem problema. E o alfinete também não deixa correr. A outra vai vir aqui, ó, pra formar. Então eu arrumo direito com direito e jogo uma costura pra lá e uma pra cá. No começo é muita informação, então a gente acaba ficando meio confuso, mas depois isso fica automático. Você vai perceber que você vai se habituar a fazer isso e vai ficar automático. Até nas peças de utilitário também, eu já acostumei, eu jogo uma costura para um lado, outra para o outro e acaba facilitando o nosso trabalho. Faço mais uma costura aqui. Ó. Quando eu passei a costura, ela trouxe essa daqui pra cá, tá vendo? Isso eu poderia deixar, foi bom que aconteceu, porque daí vocês vão ver aí também, mas eu vou tirar. Por quê? Como a gente pensa em fazer dessa peça uma peça grande, ou uma colcha, ou uma manta para sofá, essa costura depois na hora de eu quiltar pode me atrapalhar. Então, eu prefiro tirar. Não vai interferir na frente do trabalho, mas o avesso, como no ponto cruz, né, a gente vai ter aqui um avesso perfeito. Então eu tirei aquela parte, já arrumei. É só uma costura super rápido, não tem muito segredo. Ó, e eu tenho aqui o meu bloco já montado. Eu vou levar ele pro ferro, vou passar e vou mostrar uma curiosidade pra vocês atrás, como ele fica quando ele tá cortado certinho. Vou passar ele aqui direito. A medida final desse bloco é de 30 centímetros. Então todos os outros 8, vão ficar também com 30 centímetros, ó. Tá certinho. Vou passar aqui atrás. Dá pra gente abrir essas costuras aqui de trás, para ele ficar com um avesso bem perfeitinho. Ó, tenho todas as costuras aqui. Se eu venho com um alfinete e abro, não tô desmanchando, hein? Eu só tô abrindo a costura que ficou aqui sobrando, ó. Olha só, ele forma aqui atrás um forpet, que são 4 quadrados, né? Ó. Vou pegar bem no detalhe e aí vocês conseguem ver que ele forma, fica uma costura certa aqui atrás aberta, tá vendo? Ela fica bem baixinha, diferente dessa aqui que fica alta. Isso na hora de quiltar a peça facilita muito e é o avesso perfeito, né? É mais uma curiosidade, mas que
Isso no final do trabalho também vai fazer muita diferença. A gente consegue abrir todas elas, ó, e deixar essa costura bem certinho. Isso quer dizer que o bloco foi costurado certinho, todas as costuras estão pro lado certo. Eu tô sem desmanchador aqui, aquela não vou mexer. Aí eu vou passar aqui novamente e a gente mostra pra vocês no detalhe. E é gostoso fazer um trabalho assim, né? Porque você olha ele e ele tá bonito dos dois lados, ó. Dá uma diferença bem grande. Aqui, quando a gente vira, que vocês aí façam de vocês. Tá vendo? Ó, quando você aperta na junção, aqui já fica bem diferente, fica bem mais alto. E aqui fica baixo. Então isso, na hora de quiltar a peça final, vai ajudar a gente bastante. Então esse foi o nosso primeiro bloco, é o Nine Pet. E espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ou no meu Facebook ou no Facebook da Pet Art com Alan Max, que a gente vai responder aí todas as dúvidas. E aí aguardo vocês agora pra gente complementar todo esse nosso curso e fazer os outros 8 blocos. A gente vai intercalando entre uma peça e um bloco e aí no final quero ver todo mundo com a sua colcha pronta e aprendendo tudo sobre o patchwork. Muito obrigada, espero vocês novamente na quinta-feira que vem às 11 horas.